Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A pequena cidade de Redwood Valley parecia tranquila, congelada no tempo. Suas ruas empoeiradas, fachadas de madeira rachadas e habitantes atarefados davam a impressão de uma vida pacífica, quase comum. Mas por trás dessa aparente serenidade, rumores circulavam. Falavam de Emily Carter, a jovem que trabalhava com a avó na modesta loja de armarinhos da família. À primeira vista, Emily era a própria definição de descrição. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, um rosto delicado e olhos cor de avelã, um sorriso tímido que parecia incapaz de ferir uma mosca. Os valentões da vizinhança, como Jake Donovan, Randy Hughes e Tommy Kells, frequentemente a olhavam com desprezo. Olha só para ela, uma bonequinha frágil, Jake costumava debochar. Eles a consideravam uma presa fácil, alguém que podiam zombar ou intimidar impunemente. Naquela noite, o Redwood Salon ecoava com risadas estridentes e o tilintar de copos. Emily, depois de terminar as compras para a avó, entrou discretamente. Sentou-se num canto, observando a cena com calma. Cada gesto dos três delinquentes, cada gargalhada, cada movimento brusco alimentava uma raiva fria e invisível. Os outros frequentadores não notavam nada. Não sabiam que o olhar firme da jovem era capaz de analisar e memorizar cada detalhe, cada fraqueza. Enquanto Jake se inclinava para insultá-la, Randy caiu na gargalhada e Tommy fez um gesto para empurrá-la. Emily não se moveu, não respondeu, nem sequer hesitou. Mas por dentro, uma tempestade se formava. Uma tempestade nascida de anos de treinamento secreto, viagens clandestinas e habilidades que poucos poderiam imaginar. Pois Emily não era apenas uma garota tímida de Redwood Valley. Ela era a pistoleira mais temida do país. Uma atiradora de elite cuja reputação circulava em sussurros, nos círculos mais perigosos. Quando finalmente se levantou, seu andar calmo, porém confiante, silenciou o bar. Suas mãos deslizaram sobre o casaco, roçando as armas que sempre mantinha por perto, prontas para serem usadas a qualquer momento. Os bandidos, cegos pela própria arrogância, não entenderam de imediato. Pensavam que estavam brincando com uma garota frágil. Descobririam tarde demais que haviam acabado de despertar seu pior pesadelo. Emily respirou fundo. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, o sorriso de alguém que sabia que o jogo estava apenas começando. Em instantes, as risadas cessariam, e Redwood Valley descobriria que a gentileza às vezes podia mascarar a força mais aterradora. Na manhã seguinte, o Vale Redwood estava banhado por uma luz dourada. As ruas estavam tranquilas, perturbadas apenas pelo trote dos cascos de um cavalo e pelo farfalhar das folhas ao vento. Emily Carter saiu da mercearia da avó, carregando uma cesta cheia de mantimentos. Seu vestido e avental simples davam a impressão de uma mulher comum, sem nada de especial. Mas a sombra que a seguia, Jake Donovan, só via a fachada. Com seus dois cúmplices, Randy e Tommy, ele a seguia como uma nuvem invisível de perigo. Ei, boneca! Jake gritou em tom de deboche. Você acha mesmo que Redwood Valley é o seu parquinho? Emily parou, seu olhar fixando-se calmamente nele. Ela não demonstrava nem medo nem raiva. Apenas uma paciência gélida que deixava as pessoas desconfortáveis. Randy zombou, dando um passo à frente. Vamos lá, nos faça rir. Queremos ver do que você é feita. Tommy, sempre o mais brutal, tentou bloquear seu caminho. Emily desviou-se com facilidade, como se cada movimento fosse calculado. Os três capangas trocaram olhares confusos. Estavam acostumados a ver pessoas em pânico, implorando ou se defendendo de forma desajeitada. Mas Emily não fazia nada disso. Ela parecia intocável. No momento em que Jake estava prestes a empurrá-la, ouviu-se um zumbido suave. Uma faca de arremesso voou, atingindo um poste atrás dele com um estalo seco e preciso. Os valentões se assustaram. Emily calmamente pegou a faca e a guardou no cinto. Eu não procuro confusão. Mas sei como lidar com ela, disse ela com uma voz suave, porém firme. Jake deu uma risadinha nervosa. Ah, uma garota armada, que surpresa! Emily deu um leve sorriso. Não era o sorriso de uma jovem tímida, era o sorriso de alguém que sabia que já tinha vantagem. Sem dizer mais nada, continuou seu caminho, deixando os três homens completamente confusos. Mas ela não havia terminado. Nas sombras de um beco, observava suas rotinas, memorizando cada fraqueza, cada hábito. Sabia que o verdadeiro confronto viria em breve. E quando acontecesse, ninguém em Redwood Valley, nem Jake, nem Randy, nem Tommy, seria capaz de ignorar que a garota que desprezavam havia se tornado seu pior pesadelo. Esse primeiro confronto foi apenas um aviso.
A tempestade estava se aproximando, e Emily Carter era o vento que varreria tudo. A noite caía sobre Redwood Valley, envolvendo as ruas num véu escuro e ameaçador. Os postes de luz lançavam um brilho bruxuleante, criando sombras que dançavam nas paredes. Emily Carter caminhava lentamente, seu casaco esvoaçando levemente atrás dela, os olhos atentos a cada movimento ao seu redor. Desde o incidente da manhã, os valentões Jake, Randy e Tommy pensaram que tinham intimidado a garota frágil, mas Emily havia dedicado tempo a estudá-los, seus hábitos, suas fraquezas e, acima de tudo, sua arrogância cega. Ela sabia que a força bruta não seria suficiente para neutralizar tais homens, estratégia e precisão eram suas armas mais poderosas. Ela se escondeu atrás do abandonado Empório Miller, observando a rua principal. Lá, Jake e seus comparsas ainda riam, alheios à tempestade que se aproximava. Randy fumava um cigarro, Tommy fazia malabarismos com um pedaço de pau e Jake falava alto, gabando-se de suas façanhas para os transeuntes assustados. Emily sacou discretamente a pistola, alisando o metal com uma facilidade que só quem manuseava armas desde a infância poderia ter. Suas mãos tremiam levemente, mas apenas para manter a precisão perfeita. Cada movimento era calculado, cada gesto silencioso e controlado. Ela não buscou um confronto imediato. Em vez disso, criou uma série de pequenas intervenções. Uma lanterna estrategicamente posicionada fez alguém tropeçar, Randy enquanto perseguia um gato de rua. Tommy ouviu um barulho estranho e se virou imediatamente. Tempo para um balde vazio cair atrás dele, fazendo-o pular. Jake sentiu uma pressão nas costas, como se alguém estivesse lá. Ele olhou para ele, depois desviou o olhar. Apenas para não ver nada. Cada incidente parecia trivial, quase cômico para um observador externo. Mas Emily estava enviando uma mensagem clara. Ela podia atacar a qualquer momento, e ninguém ainda a havia compreendido. Mais tarde, no beco atrás do salão, Emily resgatou um menino que os valentões haviam escolhido para intimidar. Ela emergiu das sombras, seu movimento rápido, preciso e deliberado. O menino trêmulo viu apenas uma silhueta desaparecer na noite. Os valentões, porém, não entenderam nada. Suas risadas se transformaram em uma inquietação sombria. Ao desaparecer na escuridão mais uma vez, Emily deixou para trás um aviso silencioso. Os jogos haviam terminado. A garota frágil não era mais a mesma. E quando atacava, ninguém conseguia detê-la. Durante a noite, a lenda da pistoleira silenciosa começou a se espalhar. Redwood Valley ainda não sabia, mas sua aparente calma escondia uma força pronta para desencadear uma tempestade sobre aqueles que ousassem subestimá-la. O dia estava amanhecendo em Redwood Valley, e pela primeira vez em muito tempo, a cidade sentia uma tensão palpável. Os moradores fecharam as janelas, cochichavam entre si e lançavam olhares ansiosos para as ruas principais. Os valentões, Jake Donovan, Randy Hughes e Tommy Kells, ainda não sabiam que estavam prestes a viver o pior dia de suas vidas. Emily Carter estava preparada. Desde amanhã, estudará cada movimento de seus oponentes, memorizara suas rotinas e elaborara seu plano com a precisão de uma estrategista. Sua discreta reputação precedia sua aparição. Alguns diziam que ela podia atirar com precisão mortal a mais de 100 metros de distância, que nenhuma arma era capaz de resistir a ela e que desaparecia sem deixar rastro. Ela os observava das sombras, seus olhos aguçados analisando cada detalhe. Jake riu com confiança, acreditando que o tempo havia jogado a seu favor. Randy ajeitou o paletó, pronto para atacar ao menor sinal de fraqueza. Tommy se gabava, gesticulando descontroladamente, pensando que a intimidação seria suficiente para manter o controle. Então Emily entrou no bar central calmamente, como se estivesse apenas pegando uma bebida. As risadas cessaram imediatamente. Todos os olhares se voltaram para ela. Os valentões trocaram olhares preocupados, mas era tarde demais. Ela já havia calculado cada ângulo. Você veio me procurar, disse Emily com uma voz suave, porém gélida. Agora quem decide sou eu. Jake deu um passo à frente, tentando parecer corajoso. Vamos ver se você consegue me enfrentar. Antes que ele pudesse terminar a frase, Emily fez um gesto rápido e preciso. Em menos de 3 segundos, a arma de Jake voou de suas mãos, caindo atrás dele. O bar. Randy se viu desarmado, seu cinto arrancado de um gesto invisível. Tommy perdeu o equilíbrio depois que Emily roubou um pequeno objeto de seu bolso, fazendo-o tropeçar e cair no chão, deslizando. O bar inteiro prendeu a respiração. Emily avançou, seus movimentos silenciosos, mas letalmente eficazes. Cada passo era calculado, cada gesto preciso.
Os bandidos só puderam recuar, paralisados pela velocidade e controle daquela jovem que haviam confundido com uma pessoa frágil. Então ela ergueu a pistola não para matar, mas para demonstrar sua superioridade. Os bandidos congelaram, finalmente compreendendo o erro que haviam cometido. Subestimar Emily Carter foi um erro fatal. Você queria me humilhar, disse ela calmamente. Agora veja como é subestimar alguém que você não entende. Com o último movimento estratégico, ela desarmou completamente Jake, fez Randy se ajoelhar e empurrou Tommy contra a parede. Os clientes e moradores locais, que estavam escondidos, assistiram à cena em silêncio atônito. A garota que todos consideravam frágil havia acabado de transformar o bar em um palco para a humilhação pública dos valentões. Ao sair do bar, ainda calma, Emily deixou o olhar percorrer a cidade. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. Os rumores se espalhariam, e qualquer um que ousasse atacá-la no futuro saberia que não era alguém com quem se devesse brincar. Em Redwood Valley, nasceu a lenda da temível pistoleira. E aqueles que tentaram menosprezá-la carregariam o peso de sua arrogância pelo resto de suas vidas. O boato sobre o confronto de Emily Carter espalhou-se como fogo em Redwood Valley. Os moradores sussurravam seu nome com uma mistura de medo e admiração. É ela, a garota frágil, mas formidável. Até mesmo aqueles que nunca acreditaram em sua lenda começavam a entender que por trás de sua aparência inocente, escondia-se uma força que ninguém podia ignorar. Os valentões, Jake, Randy e Tommy, tinham fugido da cidade para se esconder. Cada um deles ainda sentia a dor da humilhação pública, e todos sabiam que não tinham a menor chance contra Emily. Até o xerife, que até então a considerava inofensiva, agora a encarava com uma mistura de respeito e medo. Emily, por sua vez, nunca buscará a glória. Ela simplesmente agia com justiça, protegendo os inocentes e restaurando um equilíbrio que a cidade havia perdido há muito tempo. Na pequena loja de sua avó, ela organizava os suprimentos com uma calma quase desconcertante, sorrindo gentilmente para os clientes que lhe prestavam uma homenagem discreta. Mas ela sabia que a paz era temporária. Inimigos mais poderosos, aqueles que já tinham ouvido falar da pistoleiro silenciosa, começavam a notar sua presença. Cartéis, caçadores de recompensas e até figuras sombrias começavam a sussurrar seu nome nos corredores obscuros do crime. Mas Emily não temia nada. Cada ameaça era simplesmente um novo enigma a ser resolvido, um novo duelo para o qual se preparar. Certa noite, enquanto observava o pôr do sol da colina com vista para o Vale Redwood, ela sentiu o vento trazer uma mensagem silenciosa. Algo maior se aproximava. Seus instintos, apurados por anos de treinamento e vigilância, diziam-lhe que um inimigo mais perigoso do que Jake e seus capangas estava prestes a surgir. Emily Carter sorriu. Por trás de seus olhos gentis e aparência frágil, escondia-se uma guerreira formidável, pronta para atacar. Ela não se escondia nas sombras por medo, mas sim para tomar a iniciativa no momento perfeito. E quando esse momento chegasse, Redwood Valley saberia que a garota que todos subestimavam era capaz de derrotar qualquer oponente. A tempestade não havia terminado. Mal tinha começado.